O Fábio, ele comentou o seguinte: quando você fez todas as suas ponderações sobre a esquerda, ele falou: Pedro, pare de ler as minhas conversas. Eu acho que foi como se você tivesse entrado na vida dele. Ele falou que estava falando sobre isso hoje mais cedo, quer dizer, há 10 horas atrás, hoje mais cedo, com o irmão dele, e que alguns colegas que são funcionários públicos ganhando mais de 20 mil reais por mês estavam postando essa semana uma skin de somos 99%, quando na verdade eles são 1%. Me impressionou muito a desconexão da realidade. E o @mitmarombeiro, sensacional esse arroba, falou o seguinte: o problema é que a esquerda brasileira tem um viés puramente marxista. Logo, ela vê a elite quase como um grupelho que se esconde nas sombras e dita o rumo da política e de toda a trama social, como se estivesse numa sociedade secreta, no estilo aos filmes de suspense da década de 80. É uma visão infantilizada, simplória, e que beira a teoria da conspiração igual ao bolsonarismo. Vamos lá. Eu não acho que a esquerda brasileira tem uma visão estritamente marxista. Na verdade, eu acho que a esquerda teria até mais sucesso eleitoral se ela fosse estritamente marxista, tá? Agora, não quer dizer que ela teria mais sucesso do que a direita, eu não acho isso. Mas ela teria mais sucesso. O meu ponto aqui, Yasmin, é o seguinte, e aí, nesse ponto ele tem razão, a maneira como a esquerda, se você é de esquerda, você tende a ter uma visão de mundo em que você divide oprimidos e opressores. O mundo a maior parte das pessoas de esquerda, não é todo mundo, você tem intelectuais muito sofisticados de esquerda, mas a maior parte das pessoas de esquerda, principalmente na militância, no fim das contas, se você espreme a visão de mundo, é uma visão de mundo em que existem oprimidos e opressores. A burguesia e o proletariado. Aí quem que você vai botar em cada papel, não importa, pode ser a burguesia e o proletariado, pode ser o branco e o negro, pode ser o homem e a mulher, entendeu? Pode ser o heterossexual e a mulher trans, pode ser... E qual que é a questão dessa dicotomia? Pode ser o israelense e o palestino, entendeu? Mas no fim das contas, você sempre tem o oprimido e o opressor. Certo. E então, quando você usa a palavra elite, e você é uma pessoa de esquerda, você ouve a palavra elite e você imediatamente bota ela no lugar do opressor. O alto clero. É o opressor. E eu não posso fazer parte disso. Então, o que eu estava tentando fazer ali é o seguinte, eu me toquei por conta de um corte no Instagram, um pedaço do Central Meio de segunda-feira, que eu estava conversando com o Christian sobre essa pesquisa do More in Common. Eu me toquei que eu não devia usar a palavra elite, porque a elite, usando a palavra elite, eu atrapalho a compreensão. Então, o que eu decidi fazer no ponto de partida de quarta-feira foi explicar. Então, tudo bem, deixa eu explicar do que eu estou falando. Eu acho muito simpática essa coisa por conta de Wall Street, né, do Occupy Wall Street, as pessoas ficaram com esse slogan, né, nós somos os 99%. Que é um slogan que já está fazendo 15 anos de idade, está começando a virar um senhor já e tal, mas tudo bem. E existe uma diferença fundamental entre o Brasil e os Estados Unidos, que é a distribuição de renda no Brasil é muito desigual. E as pessoas não se tocam com muita frequência de que, mesmo não se sentindo ricas, dentro do Brasil, se você ganha acima de 15 mil reais por mês, e esse é um salário bastante... É um salário que não é incomum na classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou em Santa Cecília, em São Paulo, na Vila Madalena, em Pinheiros, em Higienópolis, tudo mais. Você consegue viver nesses bairros com uma renda de 10 mil por mês, mas um salário de 15 mil, um salário de 20 mil não é um salário incomum. E, no entanto, se você ganha 15 mil reais por mês,
você está entre os 3% dos brasileiros mais ricos. Se você ganha 20 mil reais por mês, você está no 1% dos brasileiros mais ricos. A quantidade de engenheiro da Petrobras, de professor de universidade pública, eu não vou nem chegar em juízes, em promotores, quer dizer, a elite do funcionalismo público, ela toda está no top 1%. Uma quantidade muito grande de pessoas que está nesse top 1% são funcionários públicos de esquerda. Porque funcionários públicos tendem a ser de esquerda, entendeu? Ou funcionários das grandes estatais. Você pode ser um executivo de uma grande empresa, um altíssimo executivo de uma grande empresa, ganha 80, 100, 110, 120 mil por mês. Você, no médio escalão de uma grande empresa, você já está na faixa de 20 mil reais por mês. Entendeu? E, no entanto, só 1% da população brasileira ganha nessa faixa de renda. O ponto que eu estava tentando fazer ali é o seguinte, percebe que vocês falam muito de desigualdade sem perceber em que ponta vocês estão. Sem perceber que vocês são os mais ricos. Não quer chamar de elite? Não tem problema, a gente não chama de elite. Agora, se você tem ensino superior no Brasil, isso já pega seu salário médio, já puxa seu salário médio para 7 mil reais por mês. Evidentemente que eu estou falando de um salário médio. Dependendo da profissão, um jornalista, no início da carreira, não ganha 7 mil reais por mês. Mas, em geral, um jornalista com 10 anos de carreira já está ali nesses 7 mil reais por mês, que já joga ele para os 10% mais ricos do Brasil. Isso eu estou falando de uma profissão que é a nossa profissão, que é uma profissão muito difícil de você ter um salário alto. Se você vai ser engenheiro, cientista da computação, se você vai ser médico, você muito cedo chega nos 10 mil por mês, tudo mais. O piso muitas vezes já é aí. O piso muitas vezes já é aí. Então, o ponto que eu estou fazendo, se você passa num concurso público, cara, entendeu? Você muito rápido chega no topo da pirâmide social brasileira. E aí você lá de cima fica falando da desigualdade brasileira e da elite, o problema são os ricos, sem perceber que é com você. Eu sei que tem gente que tem iate, tem jatinho. Eu sei disso. Eu sei que tem gente que só se desloca de helicóptero. Eu sei disso. Mas você pega, por exemplo, vem cá, onde é a sua... Você faz essa pergunta para a maior parte das pessoas. Qual é a sua conta bancária? Você tem a conta bancária do Itaú Laranjinha? Ou você tem a conta bancária do Personalité? Entendeu? Aí, não importa se a gente está falando de Itaú, Santander, ou Bradesco, tudo mais. Se você já está no grupo especial dos bancos, cara, você está no top 1% do Brasil. Entendeu? Você tem uma renda muito alta. É muito desigual. E veja, Yasmin, eu entendo que eu estou no topo do 1% do Brasil. E eu moro de aluguel. E eu pago escola particular para 3 filhos. E empreende. E sou dono de uma empresa. Sou, não o dono, mas um dos donos, né? Eu tenho sócios. Que também põe vários riscos, né? O que põe vários riscos. Empreender no Brasil, como sempre. Mas o ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte. Eu não tenho um apartamento próprio e eu não sei quando que eu vou ter grana para ter um apartamento próprio. Porque meus filhos não estão em escola pública e porque eu não uso o SUS. Eu não uso os serviços públicos. Então, uma quantidade imensa da minha renda vai embora assim, tipo, pagou as 3 mensalidades escolares, pagou o aluguel. Virou um mês. Tipo, sim. Como é que eu chego no final do mês? Eu
entendo todos esses dramas. Eu sei que não é fácil e eu sei que é difícil você se imaginar como, entre aspas, rico quando você não tem carro e eu não tenho carro, você não tem apartamento e eu não tenho apartamento. E tem que ralar para pagar boleto, tem que buscar outros trabalhos, etc. Tal. Eu sei o que é passar a vida fazendo conta. E eu entendo que muitas pessoas que vivem essa vida, que é uma vida similar à que eu vivo, porque teve uma educação superior, conseguiu algum tipo de destaque na carreira que escolheu, aí você consegue morar em bairro nobre de São Paulo, na zona sul do Rio de Janeiro, bacana, consegue viajar para o exterior, e isso não faz com que os boletos desapareçam e que você não tenha que ficar fazendo conta, que você não tenha que ficar juntando dinheiro, que tudo é difícil. Eu entendo tudo isso. E eu entendo também que uma pessoa que vive uma vida assim, porque tem que ficar todo mês fazendo conta, e eu fico todo mês fazendo conta, eu entendo que essa pessoa não consiga se perceber como a elite intelectual e financeira do Brasil. Mas você está no topo de 1%. Você está no topo de 1% se você ganha mais de 20 mil reais nesse país. Você está no topo dos 3% se você ganha mais de 15 mil reais nesse país. E se você ganha de 7 para cima, você está no topo dos 10% dos brasileiros que mais ganham. 7 mil reais por mês. De fato, é um salário baixo. Entendeu? É um salário baixo. Eu entendo que 7 mil reais por mês não seja um salário que dê conforto qualquer. E que você vai se sentir na classe média, porque nunca ninguém se vê na classe média baixa, né? Ninguém se vê como rico e ninguém nunca se vê na classe média baixa. E na verdade, mais de 7 mil reais por mês você está na classe média alta. E o problema está no fato de que o país é desigual. De que é um país com muita concentração de renda. Então é por isso que uma renda que pode te dar um poder aquisitivo baixo, ao mesmo tempo te bota na classe média alta. E aí tem aquela dicotomia que você tem aquela imagem na cabeça de que, não, a elite não é quem viaja para Paris de classe econômica. A elite é quem tem apartamento em Paris. Eu não sou elite. E qual que é o problema de não enxergar isso? O problema de não enxergar isso é que você não percebe que você se descolou por completo da vida que a maior parte dos brasileiros vive. Que a sua vida é muito diferente da vida que a maior parte dos brasileiros vive. E isso quer dizer que você começa a ter preocupações que são preocupações que não são as preocupações da maior parte dos brasileiros. E essa é uma transformação que se deu recentemente na esquerda, que veja, de novo, é claro que existe marxismo, é claro que existe trabalhismo. A turma que segue o Ciro Gomes, eles não estão falando de machismo estrutural, entendeu? Eles estão falando de política industrial, estão ali cepalinos, falando de investimento do Estado na economia, como é que se gera emprego e tal. É uma esquerda que, se você chegasse ali nos anos... Se a gente chegasse em 1955 e ouvisse o Ciro Gomes falando, isso é esquerda. Se você pega a turma comunista e você ouve o discurso deles, se você chegasse em 1930 e ouvisse o mesmo discurso, isso é esquerda. Tá tudo certo. Se você hoje entrar dentro da CUT, em qualquer seminário, qualquer conversa da CUT, e ouvir a discussão dos sindicalistas, isso é esquerda. Agora, se você vai para as redes sociais, qual é o principal assunto que as pessoas de esquerda nas redes sociais estão discutindo? Racismo climático. Pronome neutro? Pronome neutro. E veja, a partir daí você começa a ter um segundo problema. Essas questões
são questões que interessam a muita gente que está dentro da universidade e nos arredores da universidade, e a ninguém mais. Eu não estou entrando no mérito de se estão certos ou estão errados. Eu só estou observando o fato de que, para 99% dos brasileiros, essas discussões são abstrações que sequer fazem sentido. Tipo, eu não sei de que planeta você veio com essas preocupações. E, no entanto, você vai para a rede social, que é por onde a maior parte dos brasileiros se informam hoje, e o que você vê nas redes sociais? Você só vê gente discutindo esses assuntos. E aí, uma pessoa que vai para a rede social e vê aquilo diz, isso que é esquerda. Ela acha que aquilo é esquerda. A esquerda é muito mais vasta do que isso. Mas a pessoa acha que aquilo é esquerda. E aquilo não é. Aquilo é preocupação de atores e atrizes. Aquilo é preocupação de professores universitários. Aquilo é preocupação de ongueiros. Aquilo é preocupação de um micro ecossistema que, no entanto, tem um impacto gigantesco no discurso público brasileiro. Porque são essas pessoas que fazem os discursos de esquerda que são ouvidos pela maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não está ouvindo o Ciro Gomes com o seu trabalhismo. A maior parte das pessoas não está ouvindo os comunistas com o seu marxismo. A maior parte das pessoas não está ouvindo sindicalistas da CUT falando de horas de trabalho e aumento de salário e como que a gente negocia quem que vai ser demitido ou não. Aquilo é esquerda também, aquilo existe também. Só que não são essas as discussões que a esquerda está tendo nas redes sociais. E o que as pessoas no Brasil veem em política é o que a direita e a esquerda estão falando nas redes sociais. As preocupações que a direita traz são, para essas pessoas, estão mais em contato com seus valores, suas preocupações e suas dificuldades do que as preocupações que a esquerda traz. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo pra ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.